Oi gente, tudo bem? Eu sou a Manu, eu faço parte do time da Cor e hoje eu tô aqui para estrear um quadro muito legal, que é o Curadoria. Nesse quadro, em cada episódio, cada integrante da Cor vai vir aqui falar um pouquinho sobre algum tema. Pode ser ou um case de sucesso, ou como no meu caso, explicar sobre um processo criativo. Se você tem acompanhado a Cor em alguma das redes sociais, você deve ter visto que a gente está fazendo algumas mudanças, como por exemplo a estreia da segunda temporada do podcast Pode Mais Cor. Para essa segunda temporada, a gente acabou fazendo algumas repaginações e uma delas, muito importante, foi o nosso cenário. E eu vou explicar um pouquinho para vocês de como foi todo esse processo, como é que foi o nosso processo criativo, o que a gente pensou, qual que eram as nossas demandas e o resultado de tudo isso na prática. Para a gente, então, saber o que a gente precisava traduzir para o cenário, a gente tinha que pensar o que a gente precisava. Então a gente sentou e pensou, o que seria o Pode Mais Cor? O que ele queria passar? E a gente entendeu nisso que o podcast ele ia ser um encontro leve, que junta a técnica e a sensibilidade, sem perder a parte artística. Ou seja, a gente precisava de um espaço que tivesse um conforto para a gente ter essas conversas, mas também que trouxesse um ar de profissionalismo. E além de tudo isso, a gente não podia deixar o toque artístico de lado, porque a arte e resultado é algo que a gente trabalha muito aqui dentro da Cor. E também a gente tinha alguns desafios em relação ao espaço e à mobilidade, porque a gente precisava que o nosso estúdio ele fosse móvel. Ele precisava ser montado e desmontado, porque aqui dentro da Cor a gente tem essa dinâmica. E outro ponto que a gente precisava trabalhar também era em relação à adaptabilidade. O nosso estúdio precisava ser customizável e flexível para atender os diversos clientes. E agora que a gente já tinha elencado então todas as coisas que eram importantes para criar esse podcast, a gente foi para a parte da criação, pensando em traduzir todas essas ideias, todos esses desafios em um cenário. O primeiro passo, então, foi buscar referências e ir atrás de mais ideias do que poderia ser feito com o espaço e com os recursos que a gente tinha. Depois de buscar as referências, eu acabei esboçando um desenho para explicar melhor para o resto do time a ideia que eu tive sobre o podcast. Eu vou mostrar um pouquinho dele para vocês, só lembrando que ele foi bem no início do processo criativo, então algumas coisas foram mudando pelo caminho, mas acho que é isso de legal também da gente mostrar e ver como que as coisas vão acontecendo na prática. O primeiro item que a gente pensou então foi justamente nas cortinas, porque a gente precisava criar um espaço para o nosso podcast. Então a gente pensou em colocar elas na lateral e fechar esse espacinho para o estúdio, mas principalmente também em questão do áudio. A gente precisava isolar esse espaço, não ter tanto eco, para a gente conseguir trabalhar aqui dentro. Depois da cortina, então a gente pensou nas nossas cadeiras que já estão aqui na Cor, então fiz o desenho delas aqui, pelas cadeiras. E um elemento que não podia faltar, então, era a nossa plaquinha do podcast que está aqui no meio. Depois disso, vinham todas as incógnitas, tudo o que mais que ia preencher esse podcast. E a ideia inicial foi colocar uma parede de jornais aqui no fundo, porque era uma marca registrada da Cor, ou alguns elementos aqui como claquete e tudo mais. Mas essas ideias foram se perdendo, não só se perdendo, mas foram mudando ao longo do caminho para as novas ideias que a gente foi tendo também com o nosso novo posicionamento de marca. Além dos fundos e da decoração, a gente também tinha o tapete, ele não tá aqui no meu belíssimo desenho, mas ele estaria aqui, que era importante para justamente a gente tapar o nosso chão e também auxiliar um pouquinho mais nessa questão do áudio. A gente também tem uma luminária, que foi outro item que foi mudando ao longo do caminho, mas mesmo não estando desenhado aqui, a gente já pensava em colocar iluminações de fundo ou todas essas coisas que são importantes para o audiovisual e para o estúdio de podcast. Outra coisa muito legal de falar também foi que a gente não queria criar um estúdio de podcast muito padrão. A gente foi em busca das referências e a gente via que muitos deles eram mais do mesmo, e a gente queria justamente pensar algo fora da caixa, pensar algo diferente, e a gente foi aos pouquinhos traduzindo tudo isso para a realidade e também para o que fazia sentido dentro da Cor. Como eu tinha comentado, então algumas mudanças acabaram acontecendo pelo caminho,
porque algumas acabaram sendo inviáveis e a gente foi em busca do que a gente já tinha de material para ser utilizado. Então, os cubos e as luminárias que vocês veem no nosso podcast são elementos que a gente já tinha. E depois disso, a gente acabou criando quase que um quebra-cabeça, junto com as ideias, com o desenho e também com as definições que a gente fez na consultoria de marca. Na consultoria, o primeiro passo foi a gente definir o nosso território simbólico. Nele, a gente definiu 3 palavras-chave que a gente acabou utilizando muito aqui para o cenário do podcast. As 3 palavras, então, que a gente definiu foi amanhecer, simetria e fluidez. O amanhecer, a gente acabou trazendo, então, com essa ideia de horizonte, com as cortinas nas laterais e esse sol, esse círculo que representa esse sol ao fundo. A gente trouxe também as luzes e as luminárias para ressaltar ainda mais esse amanhecer e junto com tudo isso, a nossa cor principal, o amarelo. Já a simetria, a gente acabou trabalhando através das linhas e das formas, que no nosso cenário foram representadas pelos cubos, pelas luminárias e também pelas linhas que as nossas cortinas acabam trazendo. E a fluidez é o que permeia tudo isso. A gente queria então trazer algo mais minimalista, algo que não fosse tão pesado, que não fosse tão denso. Então a gente optou apenas pelos elementos chaves que eram essenciais aqui para o nosso cenário. E uma curiosidade muito legal que eu quero compartilhar aqui com vocês também é que lá no início, quando eu entrei na cor, eu também acabei fazendo uma apresentação de identidade visual e logo na capa eu acabei utilizando esse círculo, esse sol como elemento principal, junto com o cinza, enfim, muito parecido com o que a gente tem aqui no nosso cenário. E, enfim, é muito legal como as coisas acabam acontecendo, como a gente volta sempre para essa essência, e, enfim, como tudo está sempre muito conectado. Bom, pessoal, então esse foi um resumo do meu processo criativo. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar toda essa tour e todas essas ideias. É muito legal a gente poder ver como as ideias vão acontecendo, como a gente vai colocando as coisas na prática. E também lembrar que no início o podcast da cor era só uma ideia, era com cenários improvisados, e como foi crescendo e se tornando o que ele é hoje, que não é apenas um cenário, ele representa esse novo momento que a cor está passando. Eu vou ficando por aqui, mas não se esqueça então de assistir o nosso podcast para ver esse cenário na prática e também de acompanhar a gente por todas as redes sociais, principalmente aqui no YouTube, porque vão ter novos episódios muito legais para vocês acompanharem.